Ananice, a gente vai seguir. Bora incluir. Com Ananice, a gente vai seguir. Pessoal, com mais um Papo Nice no ar. Hoje com probleminhas técnicos, acabou a vinheta aí não subindo, mas em breve esse programa de hoje estará no YouTube e com a nossa vinheta aí do Papo Nice. Moradia é um direito constitucional. Está no artigo 6º da Constituição Federal de 88. No entanto, esse direito ainda é um sonho para muitas pessoas do nosso país, aqui da nossa cidade, infelizmente. E para discutir um pouco com a gente hoje o direito à moradia e os problemas ocasionais em relação a esse direito, eu tenho aqui do meu lado Lourdes Veronese, conselheira tutelar de 2004 a 2007, reeleita para a gestão de 2008 e 2011 e eleita para a gestão 2016 a 2020. Atua nas comissões de segurança, assistência social e saúde. Coordenadora do Conselho Tutelar, área de abrangência 2, membro do Fórum Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, CMDCA. Ali também está do lado da Lourdes, Juliana Rocha, conselheira tutelar, faz parte também do Fórum Regional dos Direitos dos Conselhos Tutelares do ABC, que é do direito da criança e do adolescente, né? Thalita Ansel Gonçalves, né? Acabei de, curiosamente, conhecer um pouco a origem do nome dela, né? Tem origem oriental e também europeia. Engenheira ambiental e urbana pela Universidade Federal do ABC, mestrado e doutorado em andamento no programa de pós-graduação em planejamento e gestão de território, também pela UFABC. Atualmente é pesquisadora do Observatório de Remoções, FAUSP, UFABC, e do Laboratório Justiça Territorial da UFABC. Atua desde 2010, acompanhando comunidades ameaçadas de remoção forçada junto aos movimentos de moradia nas ocupações de edifícios abandonados na região central de São Paulo. Então, a gente tem pessoas aqui gabaritadas no debate, na discussão relacionada ao direito à moradia. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje podendo debater com vocês. Papo Nice que agradece aí a sua participação. Tudo bom, Lourdes? Tudo bem, a gente agradece, eu e a Juliana, conselheiras tutelares da cidade, pelo convite. É uma honra participar dessa conversa com uma vereadora que tem um histórico de participação nessa luta por moradia digna, e ao lado também da Thalita, né, que na universidade tem construído tanto conhecimento em relação à questão habitacional, né? Muito obrigada. A gente que agradece. Juliana? Boa noite. A gente está feliz de estar aqui debatendo esse tema que é largado um pouco de escanteio, né? Esse tema da moradia adequada. Bacana. Thalita, aqui pelo seu currículo, fala um pouco da sua atuação junto ao laboratório de remoções aqui da UFABC. Você atua mais em São Paulo, mas eu acredito que atua aqui também na região do ABC. Fala pra gente um pouco como que funciona esse laboratório, qual o objetivo, né? E quais os encaminhamentos depois que vocês tiram internamente em relação a essas famílias e aos programas habitacionais. Tá. Bom, eu trabalho no Observatório de Remoções, que é um grupo que a gente chama de pesquisação, que ele não se limita só à pesquisa, mas também à atuação junto aos grupos atingidos por processos de ameaça de remoção. E o observatório, ele trabalha em duas frentes. A primeira delas é mapear, identificar e analisar as áreas ameaçadas de remoção na região metropolitana de São Paulo, com foco em São Paulo e no ABC. E a segunda parte é uma atuação que a gente chama de observando de perto, que é uma atuação mais próxima das áreas ameaçadas de remoção, para que a gente possa entender como esse processo se dá diretamente com os atingidos. Então, é mostrar a perspectiva dos atingidos
diante de processos que ocasionam remoções forçadas. E eu acho que uma das coisas importantes que a gente tenta fazer é justamente dar visibilidade para esses casos, porque é uma pauta historicamente invisibilizada. Então, o Observatório ele surge em 2012 por uma demanda dos movimentos de moradia, numa época da gestão Kassab, onde estavam acontecendo muitos incêndios em favelas de São Paulo, e surge essa demanda dos movimentos de moradia para ter um olhar do todo, né? Como é que se dão as dinâmicas de remoção em São Paulo, por que isso acontece, e também como incidir na política pública para que isso não aconteça mais, porque isso viola completamente o direito à moradia, e não só o direito à moradia, mas o direito humano, né? Todos os direitos humanos envolvidos na questão da moradia. O observatório ele é formado pelo Labcidade, da FAUSP, e pelo Laboratório de Justiça Territorial. Labcidade, o que significa? Só para os nossos internautas entenderem um pouquinho. Sim, são 2 laboratórios de pesquisa, né? Então vinculados à universidade, um vinculado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que é o Labcidade, e o LabJuta, que é o Laboratório de Justiça Territorial, que é vinculado à Universidade Federal da ABC. Eu sou vinculada ao Laboratório de Justiça Territorial, e a gente faz uma série de pesquisas que todos os pesquisadores, né, que debatem o tema das injustiças territoriais. Quando você disse que o Laboratório de Justiça Territorial, a mim veio na mente que tem, eu acredito, né, que seja fundamental, aí, de uma ocupação do território de forma justa, né, por todos. É esse mesmo o conceito? A gente tem debatido muito o conceito do que é a justiça territorial, porque a gente usa muito isso, mas em termos acadêmicos a gente ainda não conseguiu se aprofundar tanto. Mas a ideia da justiça territorial é ampliar o direito à cidade, né? É entender a produção da cidade que seja mais justa para todas e todos, né? Então, quebrar um pouco com a produção de cidade que vem acontecendo ao longo da história do Brasil, né? Quando a gente tem as situações do tipo milhares de pessoas morando precariamente. Falando em milhares de pessoas morando precariamente, vamos colocar aqui a Ju e a Lutz na nossa conversa. Aí a pergunta fica para as duas, vocês que são conselheiras tutelares e de repente as pessoas que estão aí nos acompanhando, mas peraí, o que o conselho tutelar, né, tem a ver com a moradia? Não é para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes? Exato, exatamente isso, né, Ju? Toda a situação que viola ou que precariza a vida das crianças e dos adolescentes tem a ver com o Conselho Tutelar, né? Não tem como o Conselho Tutelar ser omisso frente a uma situação que é uma situação que marcou a construção da cidade, né? Hoje é em São Bernardo do Campo que tem o maior número de moradias precárias, se a gente considerar aqui a região do ABC, né? Ainda em São Bernardo, que essas pessoas moram distantes da cidade, né? Uma cidade que não foi feita e nem planejada por longos anos, né? Para todos e todas, né? A gente viu um período muito curto, a tentativa, o empenho e algumas ações para modificar isso, mas elas tiveram uma parada, né? E hoje o que a gente tem é uma ausência de política para garantir uma moradia digna para essas famílias, né? E a cada dia que passa aqui em São Bernardo, a necessidade da atuação dos órgãos de defesa, e o Conselho Tutelar é um órgão de defesa, se faz mais necessária, né? E essa gestão que começa em 2016, em janeiro de 2016, vai acabar em 2020, assim, a atuação dela na defesa de moradia não é dela, é herança do Conselho Tutelar da cidade. Porque se a gente olhar a história do Conselho Tutelar, lá atrás, há uns 15, 14 anos atrás, quando tinha problema nas áreas de risco, que caía e a prefeitura dava como alternativa levar essas pessoas para alojamento,
Lá atrás, o Conselho Tutelar identificou que essas pessoas viviam sem dignidade nenhuma nos alojamentos. E provocou o Ministério Público entrou com ação civil e o juiz da Vara da Infância condenou a prefeitura. Ela condenou a prefeitura a transformar aqueles alojamentos habitáveis. Na ocasião eram 10. Não tinha como tornar aquilo habitável. É daí que sai a lei do renda-abrigo, que sai na lei que as pessoas vão ter uma renda-abrigo e que só vai sair da renda quando sair a unidade habitacional. Isso também está lá na lei. Então, isso foi um processo lá também, que foi também galgado pelo Conselho Tutelar com outros membros, outras pessoas que estão fazendo outras coisas da vida, mas a atuação do Conselho Tutelar aqui na cidade, ele é uma herança, né? Não é dos indivíduos. Além de ser uma herança, também é para garantir que é o direito da criança e do adolescente ter onde morar, né? Você não consegue viabilizar os demais direitos, né? Sem habitação. Como que você viabiliza o direito à saúde? Né? Como que você habiliza o direito à educação? A gente teve aqui o episódio da ocupação Povo Sem Medo, que é a área da Lourdes ali, que até hoje a educação não se respondeu o ofício de uma solicitação de vaga. Já saiu de lá, a criança já está estudando no local que a mãe foi, mas para você ver que você não tem o endereço, você não tem as outras coisas garantidas. Não tem matrícula, né? Sem endereço, não tem como que você registro na UBS. Você não tem essas garantias. Então, assim, a primeira garantia tem que ser da moradia adequada, né, para essas crianças. Se não tem moradia, fica inviabilizado os demais direitos. Né? E mais atualmente, a gente precisa ter uma atuação bem incisiva no sentido de impedir que essas remoções se dessem de forma arbitrária e com uma violência que chegou ao exagero. Houve registro de boletim de ocorrência, um aborto após abordagem, né? A gente precisou atuar muito firme e forte e nesse caso, na questão habitacional, é a primeira vez que a nossa atuação tem que ser tão incisiva assim para garantir de imediato a dignidade das pessoas ali, né? É o que aconteceu na Vila Moraes, que a vereadora acompanhou bem de perto toda aquela situação, onde houve uma tentativa bem violenta, bem arbitrária de retirar as pessoas de lá, sem a menor apresentação de alternativa de moradia e de seguranças na área das políticas todas, né? Para que essas famílias soubessem qual seria o seu destino, o destino dos seus filhos, né? E nós contamos aí com a atuação do Conselho Tutelar, dos mandatos populares, dos movimentos, do Ministério Público, da Defensoria, que tem sido, assim, parceiros importantes na defesa desse direito, né? Sim. Acho que é importante a gente lembrar também que todas as regulamentações internacionais que falam sobre a questão das remoções, o Brasil é signatário, né? Falam que a remoção ela só pode acontecer em último caso, né? E mesmo assim, quando é inevitável, tem que acontecer alguma remoção, tem uma série de passos que tem que ser tomados. Justamente porque, como a Lourdes e a Juliana estavam falando, quando você tira uma pessoa da sua casa, mesmo que seja por um motivo extremamente necessário, você desestrutura a vida dela completamente. Ela perde, além dos vínculos de educação, de saúde, ela também perde os seus vínculos sociais, que são extremamente importantes. E cada vez que a gente acompanha um caso de perto, a gente enxerga o quanto esses vínculos são essenciais. Sempre tem uma figura de uma pessoa que fica com a criança quando a outra está trabalhando, né? E aí quando você desestrutura a vida da pessoa completamente. Thalita, eu acho assim, importante, né? Considero importante, a gente tem infelizmente acompanhado muitos casos de arbitrariedade aqui na cidade, né? E mais para frente a gente pode até relatar mais alguns. E você fala em relação a esses tratados internacionais, dos passos que tem que ter antes. Poderia falar alguns desses passos aqui pra gente e também para o pessoal que está nos acompanhando aí conhecer um pouco mais sobre esses tratados e fazer as comparações do que está acontecendo aqui na nossa cidade. Bom, o mais importante deles é o Pacto dos Direitos Sociais e Econômicos, que
um comentário da ONU, ao qual o Brasil é signatário, e que ele fala a forma como as remoções, em último caso, devem acontecer. A primeira questão é o direito à informação. Então, as famílias elas têm direito de serem informadas de todos os passos. A primeira coisa a gente já vê que não vem acontecendo, inclusive aqui nos casos que a gente tem visto em São Bernardo do Campo. E isso é o essencial, a família precisa ter tempo, ela precisa ter tempo e informação. Acho que uma das coisas bem importantes também é a participação. Então, a família ela tem o direito a participar de todo o processo de remoção, porque ela só pode sair da casa dela se ela for para um outro local, que é igual ou de qualidade superior. Ela nunca pode ir para um lugar pior. Mais um ponto essencial é que a gente vê que isso não vem acontecendo. As remoções elas vêm acontecendo sem nenhuma alternativa, né? Habitacional, o que completamente viola todos os direitos. Esses são os dois que eu acredito seja mais importante. Isso é verdade. Infelizmente aqui muitas vezes as pessoas são acordadas à noite, ou então de manhã, até no final da tarde já escurecendo e as máquinas chegando lá, as informações chegam até a gente para poder derrubar a casa dessas pessoas, né? Violando realmente todos os direitos. Essa gestão atual aqui da nossa cidade, infelizmente, tem atuado dessa forma. Por isso que a gente tem unido forças, né? Juntando aí todas as instituições, como as meninas aqui já relataram, a Lourdes e a Juliana, para poder a gente lutar contra essa forma de trabalho e de desenvolvimento habitacional, ou seja, sem nenhum desenvolvimento habitacional que está ocorrendo aqui na nossa cidade. Não é posição do Conselho Tutelar debater com nenhuma ordem judicial, com nenhuma liminar. Tanto que quando a gente oficia um juiz, porque a atribuição, uma das atribuições nossa é dar notícia de irregularidades ao Poder Judiciário da sua competência, então a gente faz para o juiz que tiver na competência do caso, como fizemos agora recentemente na sexta, numa remoção por obra de infraestrutura. Não é nosso caso debater com mérito, né? Porque assim, se já caminhou tudo, a justiça entendeu que aquela remoção precisa ser feita, a gente debate com o método, né? Que a prefeitura atua. Vila Moraes tinha decisão judicial, mas o método não foi o dos melhores, né? Depois eu vou tentar colocar no link o vídeo da Carta Capital. A Carta Capital produziu um vídeo da atuação da prefeitura lá na Vila Moraes. E aí você tem como o último caso que a gente está atuando, que é no Canarinho, Vila Canarinho, que é uma obra de infraestrutura, que a pessoa da prefeitura, a mulher pergunta, para onde eu vou? Você eu não sei, sua filha vai para o abrigo. Não, a filha não vai para o abrigo, porque o Conselho Tutelar só abriga emergencialmente em casos de que o violador de direitos é a própria família e não tem família extensiva que consiga dar conta de garantir os direitos e a segurança dessa criança. É só aí que o Conselho Tutelar acolhe. Fora isso, quem acolhe é o Poder Judiciário, né? Então, a menina não vai para o acolhimento, a criança de 11 anos não vai para o acolhimento, porque quando o violador é o Estado, aí a gente tem que entrar como defesa, porque é para isso que foi criado o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar, ele atua na defesa dos direitos quando é a família, quando é o Estado ou quando é a sociedade. Então, nesse caso, seria o Estado. Então, a menina não vai para o acolhimento, nem ela, nem os demais, porque as remoções elas estão sendo preparadas, até para a gente ajudar a prefeitura nesse preparo, porque o caso da Vila do 1001, lá no Laura, que está com ordem já de remoção, são 200 crianças em escola municipal e uns 400 adolescentes em escola estadual. Como que vai ser? Como que vai garantir esses direitos, né, dessas crianças? Fora os que têm problema de saúde, né? Porque daí os que têm problema de saúde, daí também é um debate que a gente precisa fazer junto com a saúde, porque o Conselho Tutelar é um órgão que requisita serviço, né? Na área de saúde, de assistência.
e educação, previdência, entre outras coisas que está lá no ECA. Mas acho que nossa agonia, nosso problema todo com a atual administração é porque a gente não prepara nenhuma remoção. A gente não existe preparo de nenhuma remoção, né? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Do adolescente, né? Que às vezes as pessoas falam ECA, o que é ECA, né? Na verdade, Estatuto da Criança e do Adolescente. Daqui a pouco você volta, você quer acrescentar aí, né? Eu ia fazer mais um ponto aqui, mas a gente não vai sair aqui dessa questão das remoções, não. Tem um estudo que foi feito pela Metodista, o FABC, USP e outro órgão que agora eu não me recordo, em que fez um mapeamento do déficit habitacional aqui da região do ABC, que é em torno de 230 mil habitações, entre as que precisam construir, as outras que precisam serem regularizadas, habitações precárias, né? Aqui em São Bernardo a gente sabe que passa dos 30 mil. E a gente não vê respostas, né, de políticas públicas, política habitacional, para poder dar conta, né, desse déficit habitacional que existe aqui na nossa região, assim como existe no Brasil, né, um déficit habitacional muito grande. Tem um estudo também que fala que daqui a 2024 vai aumentar em torno de 17 milhões de novas famílias no Brasil. Como que o Brasil vai trabalhar para poder, né, dar conta desse déficit habitacional? E aqui na região, infelizmente, aqui na nossa cidade, que a gente pode falar do chão que a gente pisa, né, está paralisada a política habitacional. E tem uma política habitacional inversa, né, que na verdade está acontecendo as remoções. Acho que seria legal trabalhar um pouco, falar um pouquinho sobre essa pesquisa que vocês fizeram. Eu acho que a questão do déficit habitacional é um problema urgente. E quando a gente vê algumas iniciativas para tentar tratar esse problema, na verdade ele não trata o cerne da questão, né? Que é o acesso à propriedade, né? A gente tem um histórico de um país que não faz com que todas as pessoas consigam acessar a moradia. Isso é histórico. Mas é importante a gente falar que quando a gente está falando de déficit habitacional, é isso, né? São 230 mil moradias no ABC. E aí a gente tem eles se dividem, né, de construção de novas moradias, que eu não me lembro o número, mas acho que era em torno de 100 mil, e de melhoria habitacional, porque a gente também tem muita moradia. 100 mil mesmo. Por aí, né? Isso. E aí a gente também tem muita moradia que precisa ser urbanizada, melhorada, regularizada, tudo isso entra nessa conta também. Então são duas coisas. E aí tem algumas coisas que são bem importantes a gente pensar também, que na verdade não se trata só da construção de moradias, mas da construção de cidade, e de uma cidade que seja não só justa para todas, não só ambiental, mas social também. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente começa a ver uma coisa aqui em São Paulo, isso está bem nítido, mas aqui na cidade do ABC a gente também começa a ver áreas que não são utilizadas da maneira que poderiam ser utilizadas, e a gente vê que no centro só mora quem tem dinheiro, né? E isso está errado, porque isso faz com que quebra a sustentabilidade da cidade. E aí, de novo, sustentabilidade social, mas sustentabilidade ambiental também, porque o ABC tem uma área de proteção ambiental muito grande e que a gente precisa preservar também. Porém, a gente não vê nas áreas consolidadas do ABC políticas que tragam pessoas, que consigam garantir pessoas de baixa renda morando nesses espaços. Ou seja, uma segregação da política, sim, né? Sim, exatamente. Isso é bem importante, porque o quanto a gente continua ajudando o mercado a construir nesses espaços valorizados, a gente vai expulsando as pessoas. E as pessoas sem alternativa para morar, elas vão morar em área de produção ambiental, porque elas precisam morar. As pessoas não somem depois do trabalho, né? A professora Hermínia Maricato sempre fala isso. As pessoas não somem. E aqui em São Bernardo, né, Lutz, já é uma cidade em relação à proteção do meio ambiente,
aqui 60% do território é de área manancial, então se torna mais difícil, né? E aí tem que trabalhar a regularização dessas áreas junto com a proteção ambiental, saneamento básico, com tratamento de esgoto, né? O que é compatível, né? Exatamente. O Ministério Público, historicamente, tem uma atuação de, tá em área de proteção ambiental, tira, remove. E não é bem assim. A gente tem, hoje em dia, e cada vez mais, formas sustentáveis ambientalmente de ocupar aquele território, né? Então, não adianta só remover. A gente pode até forçar com que essas áreas não sejam ocupadas porque elas precisam sim ser preservadas. Porém, a gente não pode só fazer isso sem deixar de garantir que essas pessoas morem em espaços que tenham infraestrutura urbana, porque senão a gente só vai empurrar o problema para outro lado. Exatamente. Muito certo. Acho que a gente tem que aproveitar esse trabalho que você lembrou bem, né, essa pesquisa que a universidade, o consórcio fizeram e publicaram em 2016, para olhar para esses dados e discutir com todo mundo, com toda a cidade, com a universidade, com os órgãos de defesa, com os movimentos de moradia, justamente essa ideia, que política habitacional nós queremos, né? Nós temos que fazer sim, nós temos que construir moradias para as pessoas, mas há lugares em que é bem possível urbanizar, garantir que elas permaneçam no lugar. A gente quer que o Ministério Público, que tenha essa ação, né, de dizer, olha, a gente precisa preservar o meio ambiente, entenda que faz parte desse meio ambiente o ser humano que está morando lá, suas famílias, e como é que nós vamos compatibilizar essas coisas todas, né? Para que as pessoas morem com dignidade, tenham acesso aos bens da cidade, né? Que não sejam, como a vereadora comentou, né? Segregadas, né? Sem participação alguma dos bens que a cidade produz, né? Então a gente quer, aqui o Conselho Tutelar, a universidade, vem conversando com os movimentos de atuação nessa questão da moradia, para que a gente consiga fazer uma audiência e discuta tudo isso, né? Considerando essa pesquisa que você lembra bem, né? Para a gente encontrar uma saída que seja boa para a cidade, que seja boa para essas famílias. Na gestão do ex-prefeito Luiz Marinho, foram construídas aqui na cidade 4.911 novas moradias, né? Acabou com os alojamentos que você citou. Depois foi acabar, ele assumiu e ainda tinha. Exatamente, desumanos, né? E tem outro dado importante que as pessoas... De regularização fundiária, se eu não me engano, foi uma das gestões que mais regularizou. Foi, né? Que é uma iniciativa extremamente importante. Eu tinha os números aqui na cabeça, mas... É quase a mesma coisa, quase 5 mil também. Foi a quase regularização. 5 mil. Acho que até um pouco mais ainda. Acho que foi um pouco mais das duas gestões. Foi um pouco mais. Eu sei que é um número bem importante, assim. É que me fugiu a mente agora o número. Exatamente. Agora, outra coisa que é importante também em relação à ocupação do território e de forma justa e sem segregação, e que a pesquisa traz, é que 73% da população que precisa de moradia, ela não tem condições de fazer um financiamento, né, pela Caixa. Então, precisa de um subsídio do governo para poder impulsionar, né, o financiamento, a aquisição da casa própria dessas famílias que ganham de até 3 salários mínimos, né? Então a gente precisa realmente criar condições para as pessoas terem acesso à moradia e fazer essa discussão realmente, de não segregar as pessoas têm aquela questão de zona norte, zona sul, ou zona leste, né? Então a cidade fica um pouco dividida. Que algumas regiões do Brasil, como Belém, não funciona, não tem essa coisa de zona norte, zona sul, né? As pessoas elas vivem um pouco misturadas no espaço público, uma pessoa que tem um pouco mais de valor aquisitivo, outra que tem um pouco menos. Sim. Tem uma série de exemplos
de políticas que tentam fazer essa mistura das rendas, né? Porque é uma questão essencial, senão a gente vai continuar reproduzindo essa cidade segregada onde o pobre mora aqui e o rico mora aqui, né? E acontecendo de forma bastante interessante, e uma pesquisa da professora Patrícia Maria de Jesus mostra isso, é que a localização da modalidade entidades do Minha Casa Minha Vida, ele consegue geralmente construir com qualidade melhor e também com localização melhor. E é um programa, uma política habitacional nacional. Essa modalidade de entidades, infelizmente, ela é bem pouquinha, ela é bem pequenininha, perto do que é o programa. O programa todo, ele tem uma série de questões que ainda são problemáticas, mas essa modalidade, que é fruto da luta dos movimentos de moradia, ele é bem importante e ele mostra que é possível fazer. A gente precisa aumentar essa escala, mas tem exemplos. Pena que no governo atual, né, que está aí, o governo que entrou da forma que entrou, né, que tomou o poder, caiu, infelizmente, o investimento do programa Minha Casa Minha Vida. O seu contrato inicial era de 4 milhões de moradias, né? Muita gente teve acesso à moradia por meio do programa Minha Casa Minha Vida, mas a gente tem que continuar lutando por políticas públicas de moradia no Brasil, aqui no ABC, aqui na nossa cidade, mas infelizmente reduzir o programa, né? O Temer que está aí, o governo que está aí, ele não investiu o que era para ser investido, entregou bem abaixo do que era para entregar em relação ao programa Minha Casa Minha Vida. Ju? E na cidade tem projeto em andamento, né? Aprovado Entidades, né? Entidades, tem projeto em andamento. Aí desse projeto quem fala melhor é a Lourdes. Que é o Freitito, Nelson Mandela. Ano que vem serão entregues no primeiro semestre cerca de 300 unidades e mais para o final o restante, né? Que são 500 moradias lá na região do Cooperativa. Essa eu acompanhei de perto, em torno de 800 moradias, né? Sim, vai contemplar muita gente mesmo. Foi um trabalho bem bacana que a gente está acompanhando até para poder fazer o quê? Aquele preocupação, né? Para que as pessoas não sejam, né, fiquem à margem, né? Fiquem à margem. Né, mas que elas participem sim da vida daquela comunidade, dos recursos que aquela comunidade oferece, né? Tem sido muito gratificante ver o trabalho do pessoal do MSTL. Falando nisso, isso é importante em relação ao programa Minha Casa Minha Vida. Ele não teve como objetivo só, mas o objetivo central era esse, né? Trazer moradia para as pessoas que precisam, mas ele gerou muito dinheiro na economia, girou a economia do nosso país. Foi em torno de 1.200.000 empregos que gerou com o programa Minha Casa Minha Vida. E em relação ao PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, que é a riqueza do nosso país, com o programa Minha Casa Minha Vida, ele contribuiu para o PIB em torno de 10% da produção. Não é pouca coisa, gente. Então, isso quer dizer que ajuda o país, né, a melhorar a sua economia, a sair da crise, a gerar emprego. E não gera emprego só na construção civil. Gera emprego também na indústria de máquinas, né? Gera emprego na indústria de eletrônicos, na indústria também que produz materiais elétricos. Então, na verdade, é um boom da economia e que é bom para todo mundo. É bom para o país, é bom para as pessoas que, principalmente, que precisam de moradia, de políticas públicas. Então, é um programa que é muito importante para o aquecimento da economia do nosso país. Eu acho que é importante que, junto com Minha Casa Minha Vida, que tem a questão da moradia, a gente também tem o PAC, que é o Programa de Aceleramento do Crescimento, que é bem importante porque foi o primeiro programa em grande escala que veio com a questão da urbanização de favelas. Então, foi uma grande novidade em termos de escala de urbanização de favela, que foi bem importante e que também foi cortado depois do golpe, né? Enfim,
Mas, além disso, tem as questões de saneamento, por isso que é importante falar que não é só a casa, é toda a cidade. Junto com a casa vem a questão do saneamento, da infraestrutura, dos equipamentos públicos de saúde, educação, lazer, cultura e por aí vai. E o PAC também atuava muito nessa linha que também foi cortado, o que é uma grande pena. Né? Eu vou te fazer uma pergunta agora, a gente já está caminhando para encerrar o programa, mas eu vou fazer uma pergunta, eu quero a visão da academia. Estava na audiência pública recentemente e o secretário de habitação disse que habitação não é de responsabilidade do município, mas do governo federal. Do meu ponto de vista, é de responsabilidade do município, do governo estadual e do governo federal. Como que a academia vê? Na verdade, o direito à moradia está garantido na Constituição, mas é uma responsabilidade dividida entre os 3 entes da federação, né? Então, nacional, estadual e municipal também. Por isso que quando a gente, e é difícil mesmo, as políticas urbanas, habitacionais, elas são bastante complexas, mas geralmente tem aporte tanto estadual como municipal para dar certo, para essa conta fechar. Exato. Né? Também porque o valor do terreno é muito caro, enfim, uma série de questões. Mas é de responsabilidade dos 3 entes federativos. Muito bem. Meninas, eu acho que legal, vocês vêm acompanhando e está ocorrendo algumas mobilizações aqui na cidade contra essa política arbitrária em relação às remoções que estão ocorrendo aqui. Eu acho que, para a gente finalizar, acho que é legal falar um pouco isso, sobre essas ações que estão ocorrendo, essas mobilizações. A gente está sendo articulado uma rede, né? Uma rede contra as remoções. E aí participam os laboratórios, que você até pode falar, o Conselho Tutelar, a Defensoria e alguns mandatos. Acho que essa é a face institucional da rede, né? Mandatos, laboratórios, Conselho Tutelar e Defensoria. Mas ele tem uma face de movimento popular mais forte, né? Que daí participa, a princípio, o MTST, o MST, o MLB e o Fórum do Pós-Balsa. E as áreas afetadas, que eu acho que já são mais de 18. Eu acho que já... Porque quando a gente fez o mapeamento era 15, já subiu. Acho que está em torno de 18 e 19 áreas afetadas com ameaça, isso que a gente tem notícias, né? Então ontem, no aniversário da Declaração dos Direitos Humanos, essa face popular fez o seu lançamento, né? E eles fizeram uma passeata na Marechal, na prefeitura, acho que tinha entre 500 a 600 pessoas das áreas, esses movimentos que eu já falei, que organizaram, porque eu acho que é um pouco isso que essa rede vai fazer. Se juntar, porque junto acho que fica mais difícil, né, de ir lá e derrubar. Acho que eles apostam na desinformação das famílias, vai lá, então, muitas vezes, muita gente já falou isso em outros espaços, a gente tem que reclamar da GCM, da Guarda Civil Municipal, não é da Polícia Militar. A Polícia Militar, ela prepara, ela chama todos os órgãos e prepara as remoções. E a GCM faz isso com um decreto municipal, né? Um decreto local, um decreto do prefeito, não passou pela Câmara, não foi o vereador que você votou que aprovou, foi o prefeito que decretou esse decreto, e ele dá força de polícia para a GCM. Então a GCM chega, as pessoas não sabem o que fazer. Acho que mais para frente, no ano que vem, ela vai tomar mais corpo, vai ficar mais pública, para as pessoas saberem que tem um pessoal, que tem um local que ela pode ir, tem a Defensoria Pública que vai defendê-la, né? Que tem o Conselho Tutelar, que é um órgão de defesa de direitos, e tem mandatos populares disposto, né? E a universidade que está pesquisando e tentando encontrar saída, né? Propor saídas. Acho que da rede é um pouco isso que eu tenho para falar. É legal ressaltar que a Guarda Civil Municipal, ela age de acordo com a orientação do prefeito, né? O decreto fala isso. De acordo com a orientação do prefeito. Quem dirige a gente
penalizar só a GCM, né? Porque ela recebe ordem para poder atuar da Quem forma. dirige é o secretário, mas ele está subordinado ao gabinete do prefeito, não é a Secretaria de Habitação. É o gabinete, tanto que tem remoções que a GCM faz sem a Secretaria de Habitação, porque tem aquela empresa, né, que depois você fala o valor que eu não lembro, prefeitura 4 milhões. 4 milhões. A prefeitura contratou uma empresa por 4 milhões para demolições. Então a GCM vai, ela mesmo, estou falando porque isso eu presenciei lá no Batistini, ela vai, ela mesmo notifica e pronto, vem a empresa e derruba, e você não vê habitação. Então, É isso. Recursos que poderiam ser utilizados para a construção de novas moradias. Lutz, para encerrar. A gente quer agradecer, né, o convite da vereadora, aproveitar a oportunidade para dizer para os seus seguidores que o Conselho Tutelar é um órgão de defesa e em qualquer situação que qualquer família dessa cidade veja o seu direito à moradia ameaçado, o Conselho Tutelar pode ser o órgão procurado sim. Nós vamos atuar no sentido de garantir dignidade para essa família, de garantir os direitos que a Constituição garante para todas e para todos. Thalita? Bom, eu queria agradecer o convite. Estar com a Juliana e com a Luz é sempre um ótimo momento, uma ótima conversa. É muito prazer em conhecê-la. Agradecer a quem está assistindo a gente, né? E acho que só complementando uma questão, que a rede, a ideia da rede é articular as pessoas, para os atingidos, né, para que elas possam ter acesso à defesa, mas também à visibilidade e à compreensão de que elas não estão sozinhas nesses casos, né, que é muito importante isso, mas também que não se trata de casos isolados, se trata de uma política municipal violadora de direitos. E o Estado é a figura que era a última figura que poderia fazer isso, né? Então, é bem importante que tenha isso bem claro. Tá certo. O nosso mandato está junto nessa rede em defesa da dignidade humana, do direito à moradia, educação, porque se a pessoa não tem moradia, ela não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, viola todos os outros direitos, como já foi colocado aqui, né, nesse Papo Nice de hoje. Agradeço, Ju, muito obrigada pela participação, agradeço a Lutz, agradeço a Thalita. Acredito que o Papo Nice de hoje também foi muito rico, né? Esse debate foi muito rico, trouxe também muitas informações importantes para a população e importante as pessoas que se sintam vítimas, né, da violação de direitos humanos, saber que tem uma rede que pode contar, que pode buscar apoio. A gente pede também que você gostou desse Papo Nice de hoje, que compartilhe esse vídeo, né, que hoje a gente debateu aqui, o direito à moradia e a violações desses direitos. Eu dei a saudade, apenas pousada. Ela pensou que fosse moradia, coitada. Ficou tão desapontada, careou o dia e foi despejada. Bora incluir, com a Ananice a gente vai seguir. Bora incluir, com a Ananice a gente vai seguir.